Amigo internauta, estamos de retorno para esse terceiro bloco e que nós vamos discutir, comentar sobre, com Clóvis Panzarini, sobre a qualidade do ICMS e o combate à sonegação. Para prosseguir, convido o colega José Roberto Soares Lobato para suas considerações ao Clóvis Panzarini. A respeito, uma imagem que sempre me surge quando eu penso na questão dessa obsessão por arrecadar, né, nessa questão da produtividade como uma visão única do tributo, é a imagem do doping esportivo, né? Quer dizer, o doping esportivo, na realidade, ele faz o quê? Quer dizer, ele é a obsessão pela conquista de um resultado, ela faz comprometer a saúde do atleta, não é isso? E quanto mais ele entra nesse processo, mais ele precisa se dopar para conseguir manter um determinado padrão até entrar em falência o corpo do atleta. Essa imagem ela me vem com relação à questão tributária, porque a sensação que me fica é que existe uma espécie de doping tributário, né? Quer dizer, quanto maior a obsessão por arrecadar, maiores vão sendo as distorções e o esgotamento do corpo, tanto econômico, né, porque aí não fica só dentro da questão da administração, né, mas também os efeitos que ela impõe sobre a economia. Então a pergunta é, quer dizer, esta imagem ela faz sentido? E se ela faz sentido, o que fazer? Quer dizer, o que fazer para dar o grande alerta disso? Porque dá uma certa angústia que eu acho que ela perpassa, pelo menos muita gente que vive este ambiente, né? O objetivo primeiro do governo, e portanto o objetivo primeiro da Secretaria da Fazenda, e portanto da CAT, é arrecadar mais e mais. É aquela história, é privilegiar o princípio da produtividade do imposto, não importa a que custo. O secretário da Fazenda tem que apresentar cada vez mais receita. E ele cobra cada vez mais da administração tributária ações que levem a aumento de receita. Não importando o quanto isso pode agredir a qualidade do tributo. O ICMS é um imposto, conceitualmente, ele não é ruim. É claro, ele tem vários defeitos de nascença. Não vou nem falar do primeiro defeito dele, é que ele está na competência errada. Acho que podemos jogar isso para frente, para falar em reforma tributária. Mas ele tem outros defeitos, aquelas histórias de bens de uso e consumo, bens de capital, estornos de crédito no meio da cadeia, uma série de defeitos que supostamente aumentam a arrecadação, mas destroem o imposto. Substituição tributária é um outro mecanismo que alguém acabou exigindo que fosse imposto, porque no primeiro momento, quando ele tributa os impostos na entrada do modelo, ele traz uma arrecadação adicional para o fisco, que não estava na conta do contribuinte. Isso é trágico. Quando se institui a substituição tributária para um determinado setor, na entrada do modelo, ele é obrigado, sob o falso argumento de que aquele estoque não foi objeto de retenção na fonte, ele deve fazer o recolhimento sobre o MVA para que ele fique isonomicamente em condições dos novos produtos que vão entrar naquele estoque. O que acontece? Suponha que o contribuinte tenha 30 dias de estoque no seu almoxarifado. E de repente o seu setor foi eleito para entrar no modelo de substituição tributária. Nesse mês de entrada, o contribuinte vai ter que recolher, além do imposto normal, vai ter que recolher mais imposto sobre o estoque. Se ele tem 30 dias de estoque, ele vai recolher um mês a mais de imposto no ano de entrada. Ele vai ter 13 ICMS em 12 meses. Só que o ICMS que vai na nota fiscal, que vai na mercadoria,
supostamente vai para frente, vai para o consumidor ou não vai. Isso é um problema de teoria econômica, mas vai. Agora, esse que está no estoque, não tem nem nota fiscal para ele jogar para frente. Ele joga, sabe aonde esse imposto? No lucros e perdas. É um imposto que sai direto do lucros e perdas do contribuinte, porque não tem nota fiscal para ele ter efeito para frente. Sai do lucros e perdas do contribuinte e vai para o caixa do governo, caixa extra. Eu tive um caso de um cliente que o seu grupo, de repente, entrou no modelo de substituição tributária. E ele trabalhava com 30 dias de estoque. O ICMS sobre o estoque naquele mês e, portanto, naquele ano, por coincidência, era exatamente igual ao lucro da empresa naquele ano. Ou seja, aquele grupo que tem 5 mil empregados, trabalhou 12 meses para o governo, de graça. Trabalhou de graça, ia dar lucro zero, porque o lucro apurado no fim do ano, por coincidência, era exatamente igual a um mês de arrecadação. O governo sequestrou um ano de lucro dessa empresa, por conta dessas injunções que acabam levando à destruição do imposto. Isso é doping? É doping. Uma outra coisa, um outro defeito do ICMS, por conta também dessa busca desesperada de receita, e que se assenta em mito, é a questão da tributação de uso e consumo. Sempre que se vai tentar eliminar essa distorção, alguém fala aquela frase mágica: secretário, isso quebra o Estado, isso significa 3% da arrecadação. Eu até acredito. O que eu não concebo é que se faça uma arrecadação de forma subalterna, sem contar para ninguém. Se é verdade que a tributação de bens de uso e consumo significa 10% da arrecadação do Estado, então a verdadeira alíquota não é 18%, é 19,8%, meu Deus do céu. Sim, não é nem a questão por dentro, aqui é por baixo do pano mesmo. Então, a verdadeira carga tributária do Estado é 19,8%, se fosse a mesma alíquota para todo mundo. Mas o governo fala que é 18%, não é nem 18%, é 22%, mas isso é uma outra história. Porque ele vai, com a mão grande, ele vai tributar 2 vezes o bens de uso e consumo. Isso aí ninguém fica sabendo. Eu vou arrecadar 19,8%, mas eu falo que é 18%, e eu tributo 2 vezes os bens de uso e consumo, porque não dá crédito, é tributar 2 vezes. Porque tributa quando entra e tributa quando sai, que obviamente ele está embutido no preço da mercadoria. Então eu bitributo bens de uso e consumo para que a alíquota fique supostamente baixa. Mas ela não é 18%. Nessa brincadeira minha com números, ela é 19,8%. Por que não se faz uma alíquota transparente de 19,8% e dá crédito para tudo? Por que se faz essas cumulatividades que acabam com a qualidade do imposto, que acabam com a competitividade da economia brasileira, que cria assimetrias, que faz com que o contribuinte seja obrigado a comprar bens de uso e consumo em outro estado? Não é o caso aqui, porque aí seria alíquota cheia, mas outros casos que também quebram significam cumulatividade. Inventou-se, na verdade não se inventou, se colocou na Constituição por pressão dos estados, que salvo deliberação, salvo disposição contrária da legislação, isenção na incidência implica estouro do crédito. Isso é maluquice. Isso é maluquice. Não existe isenção nem anuência. Então, quando se dá uma isenção com estorno, que você cria assimetrias. Tá? Então, quando se deu, por exemplo, uma redução, uma isenção para leite, com um estorno de crédito, o produtor de leite é obrigado a comprar embalagem em outro estado. Se ele compra embalagem em São Paulo, ele vai se tornar 18. Se ele compra no Paraná, ele se torna 12. Resultado, você cria uma assimetria que o insumo do Paraná fica 6% mais barato que o insumo de São Paulo.
São maluquices desse tipo que destroem a qualidade do imposto. Em nome de quê? Em nome de sua suposta produtividade. Eu preciso arrecadar mais. Não, se eu der crédito sobre bens de uso e consumo, eu vou arrecadar menos. Isso vai significar acumulatividade? Isso vai bater no custo do mercadoria exportada? Vai. Mas isso não é preocupação do governador. A preocupação do governador é ter uma arrecadação cada vez mais vistosa, mais viçosa. Qualidade do imposto, eficiência, isso não passa longe. Nós estamos entrevistando o Clóvis Panzarini, que é um dos maiores especialistas, conhecedores do ICMS neste nosso país. E tratando agora, neste bloco, da questão da qualidade do ICMS e o combate à sonegação. Para prosseguir, convido o Antônio Sérgio Valente para a sua consideração. Creio que você já estava na Fazenda no tempo dos programas de estímulo à emissão de nota fiscal, Talão da Fortuna e Turma do Paulistinha. Não sei se você é desse tempo, mas acredito que seja. Agora nós temos... Você é, né? Agora nós temos o programa Nota Fiscal Paulista, que já dura mais de 5 anos e no qual já foram investidos cerca de 9 bilhões de reais, cerca de 150 milhões por mês, ou seja, mais do que a folha de pagamentos da Secretaria da Fazenda inteira. E isto para tentar fechar uma porta de sonegação, que é da falta de emissão. E, no entanto, apesar de 5 anos de curso do programa, até o momento ele consegue fazer com que de cada 3 operações, apenas uma seja com CPF. Ou seja, ele está apresentando um resultado extremamente pífio, um resultado muito acanhado. E custa muito caro para a Fazenda. E, de certo modo, ele até não estimula muito a formação da cidadania, na medida em que ele concede um plus, assim, um estímulo financeiro para o consumidor. Ele condiciona a atitude do consumidor a esse plus financeiro. Na medida em que eu retirar esse plus, esse estímulo pode ser que não haja mais aquele comportamento do consumidor. Quer dizer, não é uma educação de cidadania efetiva. Eu pergunto a você qual impressão e qual comparativo, principalmente isso, qual comparativo que você faria entre o Programa Nota Fiscal Paulista e esses outros programas, o Talão da Fortuna e a Turma do Paulistinha. Se há mais virtudes neste, em termos de custo, em termos de sucesso junto ao cidadão, enfim, qual é a sua impressão desses programas? Valente, eu sou sim do tempo, infelizmente, do tempo da Paulistinha e do Talão da Fortuna. No passado, esses programas, eles eram obviamente muito mais baratos, porque eles se cingiam numa publicidade e na distribuição de prêmios por sorteio. O objetivo do programa na época eram 2. Educação tributária. Usava-se a publicidade do programa para mostrar para o cidadão contribuinte que ele paga imposto e que aquele imposto vai se transformar em hospital, em estrada, etc. Esse era um objetivo explícito, inclusive com a Secretaria da Fazenda coordenando a educação tributária. Isso aí. E o outro objetivo, não tão explícito, eu diria até subreptício, era fazer propaganda do governo. Porque o governo, naquela época, aproveitava essa publicidade do Paulistinha para dizer, olha aqui, esse hospital aqui em Jundiaí que eu estou inaugurando agora, né, ele foi financiado com o ICMS, que por acaso veio da nota fiscal do Paulistinha. Né, e aparecia o governador com a banda cortando, inaugurando o hospital. Né, era uma propaganda, uma publicidade subreptícia dentro da verba do Paulistinha. Né. Isso era uma coisa. Esse programa Nota Fiscal Paulista não tem nada a ver com isso. Na minha opinião, aliás, ele está todo torto. Ele dá prêmio, inclusive, para a pessoa jurídica que pede nota fiscal, o que, para mim, é uma coisa maluca, porque a pessoa jurídica que não pede, que compra sem nota, ela está cometendo crime contra a ordem tributária. Então, dar prêmio para quem não comete crime contra a ordem tributária, parece que algo não está certo. Até banco, instituição financeira, se pede nota fiscal, ganha presente do governo paulista. Desde que não seja a instituição financeira oficial, né? Banco do Brasil, isso não pode. Então, esse programa, ele me parece que é caríssimo. Né?
Segundo, eu não sei se esse enorme custo compensa para monitorar um setor, um segmento da arrecadação que pesa 5% da arrecadação. O segmento vulnerável, né, que é o setor varejista não sujeito à substituição tributária e que também não seja daqueles setores que habitualmente emitem nota fiscal, como loja de departamentos, supermercados, etc. Enfim, dar prêmio para quem compra um veículo 0 quilômetro, que sem nota fiscal ele não consegue licenciar, dar prêmio para quem enche o tanque de gasolina, eu não sei, eu tenho a impressão que está havendo desperdícios neste programa. Agora o governo se meteu numa armadilha aqui, porque politicamente é muito complicado abortar esse programa. Porque eu acho que o grande efeito desse programa é que acaba reduzindo um pouco a carga tributária global na medida em que o governo está devolvendo 1 bilhão por ano para a sociedade na forma de prêmios ou de devolução de imposto. E um outro problema é que esse nota fiscal paulista ele foi clonado do nota fiscal do ISS. Aí existe alguma lógica, porque existe uma relação perfeita entre o valor da nota fiscal de serviços e o ISS devido, é 5%. Então, o que o programa fez, o que a prefeitura fez? Olha, você pede a nota, eu vou ganhar 5%, desses 5 eu te dou 1,5 e fico com 3,5. Existe uma relação bionívoca entre o valor da nota e o valor do imposto. Agora, o valor do ICMS recolhido no fim do mês por uma empresa não tem absolutamente nada a ver com o valor da nota fiscal que ela emite ao longo do mês. Absolutamente nada a ver. Tanto que o governo, logo em seguida, entrou com um sorteio. Olha, além de dar prêmio, quem pedir nota vai entrar no sorteio, como era a história do Paulistinha, o Talão da Fortuna. Então, quer dizer, com a implantação da substituição tributária, que é um movimento conflitante com o nota fiscal paulista, o governo passou a incentivar o prêmio, porque daqui a pouco não vai ter mais crédito para dar para aquele que pede nota fiscal. E o governo, de um lado, tirou a responsabilidade do varejista pelo recolhimento do imposto com a AST. De outro lado, ele está dando prêmio para o consumidor que for pedir nota fiscal para o varejista. Me parece que são dois movimentos conflitantes na política tributária do Estado. E tem mais um dado, só porque eu gostaria de trazer. Eu, quando coordenador, eu não havia mês que não aparecesse uma agência de publicidade tentando vender esses programas para a Secretaria da Fazenda, para o Estado de São Paulo. E eu nunca me entusiasmei, por uma razão muito simples, eu fazia uma conta singela. O contribuinte regularmente estabelecido, eu não falo aqui de camelô, aquele estabelecido, aquele que está no shopping, que está na 25 de março, ainda que ele não emita nenhuma nota fiscal ao longo do mês, no final do mês ele haverá de emitir nota fiscal. O contador dele vai emitir nota fiscal para fechar a conta. Claro, senão a conta não fecha. Então, se na média os contribuintes emitem 30% de nota fiscal com ou sem programa, aqui nessa média eu coloco uma grande rede de supermercado e a lojinha da 25 de março. Na média 30%. Emite nota fiscal, com ou sem programa. O que significa isso? Significa que se 30% da sociedade não aderir ao programa, que quando 30% da sociedade aderir ao programa, nesse meu exercício matemático, o programa dá 0 de receita. De 30 para baixo dá prejuízo. 30, 0, acima de 30 o governo começaria a ganhar alguma coisa. Então, a eficácia desse programa em termos de trazer recurso novo para os cofres públicos é questionável. Eu não sei, o governo diz que ganha, ele deve ter as contas dele mostrando que o programa dá lucro. Eu não conheço as contas, portanto, quem sou eu para dizer que não dá lucro? Mas eu acho que é um programa caro, sim, e que o governo não aproveita a publicidade do programa para fazer também um programa de educação tributária. Poderia fazer, aliás, agora também não está mais fazendo propaganda, mas quando fazia publicidade, poderia mostrar o valor social do imposto que o consumidor está pagando quando pede nota fiscal.
Mas a publicidade, quando existia, não mostrava isso. Só dizia que quem pede nota fiscal vai ficar rico, pode ficar rico porque vai cair no sorteio e pode ganhar 100 mil reais. Muito bem, Clóvis. Nós estamos encerrando este terceiro bloco. O nosso próximo bloco é um assunto também empolgante, um pouco velho já, que trata-se da reforma tributária, que já estamos há mais de 20 anos, né, discutindo esse tema, mas será objeto de entrevista com o Clóvis Panzarini, que foi coordenador da administração tributária da Secretaria da Fazenda. Fique conosco e até o quarto bloco agora.